Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função do segundo grau dentro do módulo, tá? Para a gente fazer o gráfico dessa função, a gente vai fazer da mesma maneira. Nós temos aqui A, B e C, que são os coeficientes. Aqui, Bhaskara. Resolvendo, temos o valor de delta. E aí, a gente encontra as raízes, que é o x1 e o x2. O que são as raízes? São os valores que nós vamos colocar aqui no gráfico, ó. Ali não deu 1 e 2? Então, na hora de montar o gráfico, eu vou marcar aqui no eixo do x o valor 1 e 2. Aqui, ó, o coeficiente C, lembra? O coeficiente C é o valor que vai aqui no y, ó, na reta do y. É esse ponto aqui, ó. Se lá é 2, eu estou marcando o número 2 aqui, tá? Se a gente continuar dando valores, esse gráfico vai subir, certo? Aí, quando a gente calcula as coordenadas do vértice, que dá 3 sobre 2, que é 1,5, e menos 1/4, que é menos 0,25, quando a gente vai marcar aqui, ó, como que ficaria, na realidade, esse gráfico se não tivesse dentro do módulo? Ele viria aqui para baixo, ó. Qual que é o vértice desse gráfico? Então, é o ponto aqui, ó, 3 sobre 2 e 1 menos 1/4. Então, 3 sobre 2 é 1,5, que tá aqui, ó. 1,5 e menos 0,25. Seria esse ponto aqui, ó. Só que, na função do segundo grau, quando isso acontece e ela está dentro do módulo, o que acontece? Esse módulo, essa reta do x, ela age como se fosse um espelho. E aí ela arrebata toda essa parte negativa do gráfico lá para cima. Então, em vez do meu vértice ficar aqui, ó, no 1,5 e 0,25, menos 0,25, ela vai para cima. Lá no 1,5, só que 0,25 positivo, ó. E para cá fica normal, tá? Se a gente der valores para x, igual a gente estava fazendo antes, calcular o valor do y e depois tirar o módulo, como aqui não deu nenhum valor negativo, se tivesse negativo ia ficar positivo, mas no caso não deu, né? São todos os valores do x, quando a gente joga aqui, substitui aqui no x, a gente tem os valores do y, e quando a gente tira o módulo, ele fica positivo. Mas, só com esses valores, vocês não teriam o vértice, não teriam onde ele faz a curva. Então, por isso que há a necessidade de calcular as coordenadas do vértice, para você saber onde vai ser a curva desse gráfico, tá? Então, é melhor vocês fazerem pelas raízes e pela coordenada do vértice, tá? Para você saber onde que isso vai ser revertido lá para cima. Ó, como aqui tá embaixo, como eu falei, é como se fosse um espelho, ele vai para cima. Você vai construir o gráfico normalmente e toda a parte de baixo do gráfico, ela vai ser jogada lá para cima, ok?